A evolução não é voluntária, ela é compulsória. Saiba você ou não, queira você ou não, você está nessa vida para evoluir. Se você não sabe do que eu estou falando, fica aqui até o final que eu vou explicar tintim por tintim. No vídeo anterior, eu falei sobre o propósito de vida e como eu posso ajudar você a encontrar o seu propósito de vida através da análise de vidas passadas. E para quem não acredita em vidas passadas? Se você não acredita em vidas passadas, eu quero te convidar a fazer uma reflexão nesse momento. Se o propósito da nossa vida é evoluir e nós só temos uma vida, será que esse tempo de vida ele é suficiente para que o ser humano consiga evoluir? Digamos que a pessoa tem uma vida longa, você vai me dizer, 80 anos, 90 anos, é suficiente para o espírito evoluir. Pode até ser. Mas e as pessoas que morrem cedo? Que morrem jovens, que morrem adolescentes, aos 15, 14, 10, crianças, com 2, 3 anos? Elas não tiveram chance de evoluir, elas não tiveram tempo de evoluir. Será que isso é justo? Que uns tenham pouquíssimos anos para evoluir e outros tenham uma vida longa e aí uma chance maior de evoluir? Será que é isso? Será que a justiça divina funciona dessa maneira? Um outro questionamento: e o que acontece? Como você explicaria crianças que já nascem com problemas sérios, que nascem com uma doença grave, por exemplo, microcefalia, que é uma coisa até recente? Como você justificaria isso em relação ao propósito de vida dela? Como é que ela vai evoluir? Qual é o propósito da vida dessa pessoa que nasce com uma doença grave, que ela fica dependente ou que ela não consegue evoluir, se desenvolver? E isso, estou citando uma possibilidade. Existem 1000 possibilidades. Muitas doenças que acometem crianças pequenas. E aí, como é que se explica isso? Como é que você explicaria isso? E as crianças que sofrem maus tratos, que sofrem violência doméstica, o que justifica, se você pensar que a lei de causa e efeito, ela se aplica apenas a essa vida, já que você acredita que só temos uma vida, o que uma criança pequena já fez nessa vida para merecer determinado destino? Como isso se justifica se não houver uma razão que venha de vidas passadas? Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso, refletisse sobre isso e me dissesse o que você acha. Qual seria a explicação? Não é? Qual o propósito da vida de uma pessoa que nasce e morre dependente de outras pessoas? E qual o impacto disso na família? Qual é o impacto dessa vida dessa pessoa com uma criança com leucemia? Qual é o impacto disso na família? Isso não seria uma questão de resgate de karma, de vidas passadas? Se você acha diferente, deixa seu comentário. Aí você vai me dizer, mas é só problema e tal. Então vamos pegar pelo lado positivo. Eu não quero levantar a lebre aqui só para questões problemáticas. Como é que você explicaria, por exemplo, o pianista Nelson Freire, falecido recentemente, aprender a tocar piano aos 3 anos de idade, apenas olhando a irmã dele tocar piano? Tem que ser um gênio, não é? Mas será que isso é possível? A ciência pode até explicar. Tem um cérebro fora do normal, voltado apenas para a música e que desenvolveu essa habilidade e se tornou um concertista, de dar concertos para trocentas pessoas aos 7 anos de idade. Ou seja, aos 3, quando ele nem sabia ler ainda, ele já tocava piano. Ou seja, ele lia partituras, tudo bem, a simbologia, não precisa aprender a ler e escrever para isso, né? A partitura é como a astrologia, são símbolos, e aqueles símbolos têm um significado, né? Mas aos 3 anos de idade, é um ser humano superdotado que consegue ter essa habilidade? Ou será
que ele trouxe essa experiência, essa sabedoria, esse conhecimento já de outras vidas. Em vidas passadas, ele, em alguma vida passada, ou em mais de uma vida passada, porque ele era um excelente pianista, um dos melhores do Brasil, em vidas passadas ele pode ter sido um pianista também, e nessa vida ele já trouxe esse conhecimento, isso estava no subconsciente dele e foi só uma questão de relembrar para tocar piano. Então, não são apenas coisas ruins, entendeu? O karma, como eu falei no vídeo anterior, eu falei sobre isso, né? Que karma não é só negativo. As pessoas têm essa ideia de que karma é uma coisa negativa, mas nós também criamos karmas positivos, né? Então, todas as nossas boas ações geram karmas positivos. E o conhecimento que a gente adquire em uma vida, a gente leva para outras vidas. As pessoas que têm uma super facilidade de aprender um outro idioma, né? Às vezes criancinha pega e aprende super fácil. Nem vou pegar criança que você vai me dizer assim, ah não, mas criança aprende tudo com facilidade. Mas às vezes já adolescente, já adulto resolve aprender um outro idioma e vai lá e facilmente consegue aprender. Não será porque em outra vida aquele idioma era um idioma que ela sabia falar, que ela sabia escrever, que ela sabia ler? Ela aprendeu em outra vida e aquilo ficou porque está impresso no espírito? Mais um exemplo aqui. Pessoas que de cara se dão super bem. Você nunca viu aquela pessoa na sua vida, mas você conhece e alguma coisa faz você ter uma amizade, um carinho por aquela pessoa inexplicável. Ou ao contrário, uma pessoa que você olha, que você não conhece, você não tem razão nenhuma para desgostar da pessoa, nenhuma, e de repente você diz assim, ah, o meu santo não bateu com dela. Existe aquele atrito. E às vezes é até dentro da própria família. Uma relação de muito atrito e que não tem uma explicação, não é? Às vezes entre pais e filhos, o pai ou a mãe trata a criança com todo cuidado, com todo carinho, e a criança é rebelde, a criança se revolta sem uma explicação. Ou ao contrário, às vezes a mãe ou o pai rejeita o filho. Se isso não for um resquício de vidas passadas, eu sinceramente não sei explicar a razão. Então, para mim, toda explicação faz sentido se você trouxer essas experiências de vidas passadas. E é por isso que eu me aprofundei nesse assunto. Para mim, é uma questão de fazer sentido. Mas se para você não faz sentido, se você acha que é uma questão de inteligência mesmo, ou qualquer outra coisa, a questão do problema, se isso tem justificativa apenas na vida atual, eu gostaria de saber da sua opinião. Eu queria contar para vocês um pouco da minha história, para vocês entenderem também o porquê de eu estar trilhando esse caminho, né? Desde que eu me entendo por gente, a minha primeira memória, a minha memória de, sei lá, quando eu tinha 3, 4 anos de idade, né, que eu acho que é quando a gente começa a efetivamente guardar alguma recordação, a nossa memória não vai anterior a isso, né? Eu me lembro de ter pesadelos, de estar sendo perseguida e normalmente um homem me atacava e me matava. Eram pesadelos recorrentes que aconteceram, como eu falei, desde que eu me entendo por gente, e que perturbaram a minha cabeça até eu ter uma idade de 30 e poucos anos. Obviamente que se já era assustador quando eu era adulta, imagine quando eu era bebê, né? Porque 3, 4 anos eu ainda me considerava um bebê. Era uma angústia que eu tinha e que eu buscava explicações, e conforme eu fui crescendo, eu fui buscar explicação para isso. Eu fui buscar por que eu tinha aquele sonho recorrente, que acontecia sempre em cenários diferentes, mas o final era sempre o mesmo. Eu sempre acabava morta, eu sempre acabava assassinada. Como é que uma criança de 3, 4 anos que não tenha tido esse tipo de vivência pode ter esse tipo de pesadelo? Não foi um filme. Porque um filme marca uma criança no máximo uns dias e depois passa. Uma coisa que fica recorrente durante décadas não é fruto de uma imaginação fértil. Aquilo era extremamente angustiante e eu fui atrás das respostas e eu fui buscar. Então, esse era um dos motivos que eu buscava entender. Outra coisa que para mim sempre foi
líquido e certo, como a gente diz, é que eu tinha tido outras vidas. Essa não era a minha primeira vida. Eu tinha tido outras vidas, eu tinha tido outras vivências. Isso para mim também, desde criança, foi uma coisa, mesma coisa que dizer assim, ninguém precisava me provar que a Terra é redonda. A Terra é redonda, a Lua é redonda e eu tinha outras vidas, eu tive outras vidas. Então isso para mim não era uma questão de que alguém precisasse me explicar ou precisasse me convencer. Isso era uma certeza que eu tinha. E para mim, buscar esse caminho, buscar entender o que tinha acontecido nas outras vidas foi um caminho natural. Além disso, eu tive outros problemas na infância que atormentaram bastante a minha vida e que eu não achava explicação. Que eu me perguntava, o que eu fiz para merecer esse tipo de coisa? O que eu fiz para ter... né? Eu era uma criança. Então, não fazia sentido para mim. Conforme eu fui crescendo, eu fui buscar essas respostas, né? E aí, depois de alguns anos, eu fui estudar kardecismo, comecei a entender mais sobre vidas passadas e tal. E um dia, conversando com uma amiga, ela é irmã de uma astróloga até bastante conhecida no Rio de Janeiro, a Márcia Matos, e ela falou, eu vou marcar para você fazer o mapa astral com ela. E marcou, conseguiu uma brecha na agenda da Márcia, e eu fui fazer. Então Márcia Matos foi a primeira astróloga que fez o meu mapa astral, e eu achei aquilo muito bacana, achei muito legal. Voltei depois outros anos para ela fazer, né, a leitura da minha revolução solar, que é o mapa anual, né? A gente tem um mapa natal, que é o mapa da data do nosso nascimento, e todo ano, quando o Sol volta à posição exata que ele estava no dia do seu nascimento, na hora do seu nascimento, você começa um novo ano astral. Então a gente chama isso, o mapa daquele ano é a Revolução Solar. Então eu ainda voltei para fazer outras vezes a Revolução Solar com a Márcia e fui seguindo a minha vida, né? Além dessa questão, além dos pesadelos, além da minha busca, eu tinha uma insatisfação que foi o que acabou me levando a fazer o mapa com a Márcia, que era assim, eu não me conformava de acordar, sair para trabalhar o dia inteiro, voltar para casa de noite, assistir TV, dormir, no dia seguinte acordar de novo e começar tudo outra vez, no final de semana sair com os amigos, passear, viajar ou sair para dançar. E eu vou dizer para vocês, eu aproveitei bastante a minha juventude. Eu era jovem, né, 17, 18 anos, dali pra frente, na década de 80, na época das discotecas. Então eu ia todo final de semana, mesmo na época da faculdade ainda, eu ia todo final de semana pra discoteca dançar, eu me acabava de dançar. Eu aproveitei a vida. Na época de patinação, era patinação, tinha as modas naquela época, né? Então eu saía muito, tinha muitos amigos, eu aproveitava a vida. E aí quando chega uma certa idade, isso acaba coincidindo também, né, com o retorno de Saturno, o primeiro retorno de Saturno, lá pelos 27, 28 anos, começa a bater aquela coisa de, a vida é só isso? Mas será que é só isso? Será que, né, ainda teve nesse intervalo, eu ir morar uns anos nos Estados Unidos, viajei muito, enfim, eu aproveitei a vida, morei fora, tive muitas experiências, muitos amigos, eu aproveitei a vida. Mas chegou uma época, e talvez tenha sido depois do retorno de Saturno, que eu ficava assim. Teve uma vez, eu me lembro perfeitamente, eu estava numa festa, um monte de amigos, e eu de repente parei e me perguntei, o que é que eu estou fazendo aqui? Foi essa a pergunta. E aí eu comecei a escapulir um pouco disso, sabe? E os amigos, toda sexta-feira, sábado e tal, vamos sair, tem festa aqui, tem festa ali, tem festa acolá. E aquilo já não me preenchia mais. Eu me perguntava, gente, a vida é isso? É esse o propósito da minha vida? É trabalhar o dia todo, chegar em casa, dormir, no dia seguinte começar de novo, fim de semana sair com os amigos, ir pra festa e tal, e é só isso? E foi então que eu comecei essa busca, né? E fiz o mapa astral, aquilo me despertou para alguma coisa e eu comecei a buscar outras informações. Depois de alguns anos, eu encontrei uma astróloga que fazia o mapa kármico. E quando eu fiz a leitura do mapa kármico com essa astróloga,
aquilo me despertou para um outro mundo. E eu descobri que caminho que eu tinha que trilhar, o que eu tinha que fazer, e eu fui. Eu segui o caminho que estava indicado e eu fui fazer o que estava escrito lá e eu fui correr atrás. Com a minha sede de conhecimento, eu comecei a estudar. Aí eu decidi que eu ia estudar astrologia, porque eu me interessei tanto pelo assunto. Por que eu precisava estudar astrologia? Eu conhecia astrólogos, né, excelentes, eu podia todo ano contratar o meu mapa, todo ano contratar a leitura da minha revolução solar, mas aquilo não era suficiente para mim. Não era. Eu sabia que eu precisava mergulhar dentro do meu mapa, eu precisava entender aquilo em minúcias. Então eu comecei a fazer cursos de astrologia. Eu fiz muitos cursos de astrologia com vários astrólogos do Rio de Janeiro, inclusive com a Márcia Matos, com outros astrólogos também, em outras escolas de astrologia. Eu fiz muitos cursos. E depois de uns anos eu reencontrei essa astróloga que fez a leitura do meu mapa kármico e eu descobri que ela ia começar um curso de astrologia kármica. E eu era fascinada pela astrologia kármica, porque a astrologia tradicional, ela é super legal, não é? Ela te dá muitas informações, mas para mim ainda não era suficiente. Então, aí eu fui estudar astrologia kármica, isso foi lá pelo ano de 2007, mais ou menos, né? E eu mergulhei a fundo na astrologia kármica e aí eu passei a estudar cada vez mais. Eu não parei, até hoje eu estudo. Ontem me fizeram essa pergunta e aí eu fui lá, eu falei assim, eu acho que eu já li, fora todos os cursos que eu fiz, eu falei, acho que eu já li uns 20 livros de astrologia. E aí eu fui lá na minha estante hoje, fui contar. Foram 35 livros de astrologia que eu li fora os cursos, e desses 35, 10 são de astrologia kármica, para vocês verem a minha fascinação pelo assunto, né? Então, eu me aprofundei e eu acabei com todo esse estudo, eu acabei desenvolvendo uma forma minha de fazer a leitura, de juntar as informações e tal. E aí eu me dei conta de que, depois de tanto estudo e também de ajudar várias dezenas de pessoas encontrarem o propósito de vida delas através dessa leitura do mapa kármico, da pesquisa das vidas passadas dessas pessoas, eu concluí que eu posso sim, com o conhecimento que eu tenho, com a técnica que eu tenho, eu posso ajudar as pessoas a fazerem esse mesmo caminho. Sem precisar passar por todos os cursos que eu fiz, sem precisar ler os 35 livros que eu li, mas de uma maneira mais concisa, mergulhar no próprio mapa, buscar nas suas vidas passadas a origem dos seus problemas e o propósito da sua vida hoje. Porque eu já falei que o propósito da sua vida hoje é evoluir. E você só evolui quando você se transforma. E você só se transforma quando você aprende coisas. E muitas pessoas falam pra mim assim, mas é muito mais fácil eu contratar alguém para ler o meu mapa. É mais fácil, é mais rápido, você tem uma resposta rápida, né? E é legal, é como tudo começa. Foi como começou pra mim. Começou pra mim dessa forma. A minha amiga foi lá e falou, eu vou te apresentar a minha irmã. Naquela época eu não pesquisava muito sobre isso, eu não conhecia Márcia Matos ainda. Fiquei seguindo ela durante muito tempo, fiz mapas com ela, depois fui estudar com ela, depois estudei com outros, antes estudei com outros, depois com ela, enfim, fiz vários cursos e tal. E a diferença é que quando alguém lê o seu mapa para você, e isso é o ponto de partida, você tem uma informação, um conhecimento sobre você que é passivo, porque você ouviu aquela informação e você assimila. É como você assistir um jornal e ouvir falar sobre as pesquisas da vacina para qualquer doença, tá? E outra coisa é a pessoa que vai lá e vai literalmente pesquisar e vai desenvolver aquela vacina, vai desenvolver aquele remédio, vai desenvolver aquela solução para qualquer coisa. Quando você vai estudar o próprio mapa, você vai aprender de pouquinho em pouquinho as suas características, vai olhar para o que aconteceu nas vidas passadas, o que isso originou
de experiências que você precisa aprender nessa vida, e é um aprendizado ativo, porque você vai estar pesquisando o seu próprio mapa. Eu acho que esse era o tema principal que eu queria trazer para vocês aqui, e respondendo, né, a pergunta que é o tema da live de hoje, né, por que eu posso te ajudar a encontrar o seu propósito de vida, né, através da análise das vidas passadas, das suas vidas passadas, simplesmente porque eu consigo encurtar esse caminho, porque eu já trilhei o caminho longo e eu consigo fazer ele um pouquinho mais curto para você, mas que você vai aprender de uma forma bem interessante. Olha, a Márcia fez um comentário. Minha irmã brigava muito, as irmãs, né, uma com a outra, e ficaram sem se falar por mais de 20 anos. Então, Márcia, pois é, você imagina, né? Às vezes é uma coisa que aconteceu nessa vida, que criou essa briga entre elas, mas pode ter sido algum resquício de vidas passadas. E quando a gente tem karmas de relacionamento, né, todos esses são karmas de relacionamento, né, com família, com filhos, com marido, com pais, com avós, com tios, com irmãos e até com amigos. Às vezes existem, né, karmas de relacionamento entre amigos, tios, sobrinhos, enfim, famílias, amigos e pessoas em geral, né, qualquer tipo, às vezes até entre patrão e empregado existe uma questão a ser resolvida, uma lição a ser aprendida, né? Então, isso precisa envolver uma série de coisas para o aprendizado, para a evolução, começando pelo perdão. Hoje eu estava vendo um vídeo rapidozinho que a pessoa falava, né? Um palestrante estava falando, a pessoa, para pedir perdão, que é uma coisa muito difícil, né? Perdoar e pedir perdão é um exercício muito difícil de ser feito, mas a pessoa, para pedir perdão, ela tem que assumir que ela teve culpa. E aí a grande maioria de nós não quer assumir que teve culpa. Então, se você não quer assumir que teve culpa, você não vai pedir perdão. E numa briga, como dizia minha avó, quando um não quer, dois não brigam, as duas partes têm participação, né? As duas partes têm que ceder em alguma coisa. Então, se duas partes brigaram, as duas partes têm responsabilidade. Então, se as duas partes têm responsabilidade, as duas partes têm que fazer a sua parte para chegar ao acordo. E, de novo, né? Enquanto não resolve, aquele elo kármico fica ali preso, consumindo a pessoa em si. Porque a culpa corrói, a culpa consome. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer por nós mesmos é perdoar e pedir perdão. Por quê? Porque você se livra daquele sentimento ruim que vai te corroendo por dentro. Então, agora, quando a pessoa tem, né, quando ela começa a pesquisar o próprio mapa, quando ela começa a entender que esses relacionamentos e esses aprendizados fazem parte do propósito de vida dela, do propósito de evolução dela, só o fato de saber já faz a pessoa começar a querer mudar. No outro dia eu estava conversando com uma aluna, ex-aluna, que estava me falando, só saber que você tem que mudar não é fácil. A pessoa diz assim, se você é ciumento, você tem que deixar de ser ciumento. Mas como que eu vou deixar de ser ciumento? Gente, é a autoconsciência, né? É exercício, você tem que se trabalhar. Se você tem essa característica, tem que aprender a transformar isso. Isso tem que ser mudado, porque não faz bem a ninguém. Qualquer tipo de sentimento que crie rancor, que crie mágoa, isso só vai corroendo a pessoa, e isso precisa sim ser trabalhado, precisa sim. Não é fácil, não é simples, mas faz parte da sua trajetória de evolução, faz parte do seu propósito resolver essas questões. Então, a gente está nessa vida para aprender, para evoluir. Não é fácil. Se a vida fosse fácil, seria um parque de diversões e não seria isso que a gente vive aqui.
A Alane perguntou: você é capaz de me ajudar a descobrir o meu propósito interpretando o meu mapa ou me ensinando a interpretá-lo? Então, Alane, eu posso te ajudar a descobrir, encontrar o seu propósito de vida te ensinando a interpretar. Você vai absorver muito mais a informação se você aprender a interpretar o seu mapa. Aí a gente diz assim, é só uma leitura, é só uma interpretação. Não é. É um mergulho para dentro de você, porque o seu mapa é a sua constituição, a sua composição. É você nos mínimos detalhes. E quando você começa a estudar cada uma dessas pequenas características, você está mergulhando dentro de você e aí você vai encontrar os caminhos para você resolver os seus problemas, você lapidar suas características de personalidade, evoluir, que é o seu propósito de vida. Então, quando você mesmo mergulha no seu mapa, isso é o autoconhecimento. Autoconhecimento é isso, é quando você faz o trabalho interno e com a informação você faz o que for necessário para alcançar as mudanças que você tem que alcançar a evolução que você tem que alcançar, não é? A Márcia está dizendo, o meu primeiro mapa foi uma mudança radical na minha vida, 1986. Então, o meu também foi. Aliás, todas as leituras que eu tive do meu mapa sempre causaram mudanças na minha vida. É um mergulho que provoca essas mudanças, né? que provoca essa transformação. E é isso que a gente precisa, né? Se conhecer e se transformar. E eu entendo que quando a gente é jovem, a gente não está muito interessado, né? A maioria das pessoas não está muito interessado em se conhecer, mas chega uma idade que aquela insatisfação vem, aquela coisa de você se perguntar o que eu estou fazendo nessa vida, o que eu estou fazendo nesse planeta, qual é o propósito da minha vida. Então, quando esse questionamento vem, quando essa insatisfação vem, quando essa busca se torna necessária, ou quando você sente, teve umas outras pessoas que comentaram comigo, eu sinto um vazio interno, interior. Esse sentimento é porque você não está ainda, é a tua alma te pedindo para você buscar as respostas, para você buscar o seu propósito, porque quando você encontra esse propósito e quando você decide seguir a rota certa, que é a rota do seu mapa, os caminhos indicados ali, você vai alcançar a autorrealização. E é o propósito da sua vida, é você se autorrealizar, evoluir, se autorrealizar, encontrar a felicidade nessa vida, resolvendo todas as pendências que ficaram para trás, né? A Paty Lemos está me perguntando, Sandra, ou seja, você descobriu o seu propósito sendo astróloga ou já tinha tido profissão? Então, eu sou assim, ávida por conhecimento. Eu já fiz 4 graduações e uma pós-graduação, fora todos os cursos de astrologia e outros cursos que eu fiz. Eu estudei tarô, eu estudei cristais, ervas, um pouco de tudo, tá? Porque no final das contas as coisas se complementam, tá? E também porque eu buscava a minha cura. Agora, o meu propósito, sim, ele está na astrologia, no exercício da astrologia, porque o meu propósito é ajudar e orientar outras pessoas, indicar o caminho para outras pessoas. É esse o resumo do meu propósito, indicar o caminho para outras pessoas. A Lani perguntou, o que você mais ganhou ao estudar seu próprio mapa e você mesma descobrir o seu propósito? O que eu ganhei foi, cada vez mais, eu me conhecer, porque qualquer tipo de trajetória de autoconhecimento não é uma coisa que acontece do dia para a noite, não é uma coisa que você absorve do dia para a noite, né? Quantas pessoas no mundo fazem terapia, né, psicoterapia, décadas, né? Que ficam ali buscando resolver os seus problemas. Por quê? Porque é um processo, né? E eu adquirindo a habilidade de ler o meu próprio mapa,
além de eu conhecer as minhas características de mapa natal, eu ainda tenho a possibilidade de outras coisas. Por exemplo, né, saber como é que está o meu ano, né, quando faz aniversário, ou um próprio trânsito. E uma época, alguns anos atrás, eu tinha um trânsito de Saturno passando pelo fundo do céu. Esse é um trânsito. O trânsito é o seguinte, é o planeta no céu fazendo um aspecto para o seu mapa natal. E todos nós somos mais sensíveis a um ou outro planeta, depende do mapa natal, tá? No mapa natal a gente vê qual planeta que tem mais força, mais influência sobre você, sobre a sua vida. E no caso do Saturno, ele tem mais ou menos influência na vida de qualquer pessoa, mas quando ele passa em qualquer um dos ângulos do mapa, ou seja, ascendente, né, na linha do ascendente ou na linha do meridiano, isso significa passar na cúspide da casa 1, no início da casa 1, no início da casa 4, né, ou pela linha de início, né, exatamente a linha de início, na linha da casa 7 ou da linha da casa 10, ele afeta a pessoa independente dele ser ou não muito forte no mapa dessa pessoa. Porque esses pontos, a cúspide das casas 1, 4, 7 e 10, elas são pontos muito importantes no nosso mapa. Então, quando o trânsito se aproximou, foi uma época da minha vida que foi muito difícil. Minha avó faleceu, teve uma série de coisas que aconteceram, só que assim, como eu tinha conhecimento, eu sabia o que estava acontecendo comigo, eu sabia por que eu estava me sentindo, né, sobrecarregada, sem energia, triste, sozinha. Eu efetivamente fiquei sozinha nessa época, em casa, a família toda espalhada pelo mundo e tal, e o sentimento eu não tinha como evitar, mas o conhecimento me ajudou. Por quê? Para começar, eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia que aquele era um período que eu tinha, né, que eu tinha que passar e que eu tinha que processar aquele trânsito, né, aquela informação, aquele sentimento, aquilo tudo. E, o mais importante, eu sabia a data que o trânsito ia acabar. Então, eu falei para mim mesmo, você tem que aguentar até tal dia, né, na verdade, foram 2 meses e meio, mais ou menos, o período do trânsito. E aí eu falei, isso vai acabar, isso vai acabar, isso vai acabar. Eu só tinha que ter força suficiente para aguentar durante aquele período. E eu fiz tudo que precisava, e se eu precisava estar sozinha, eu precisava me encontrar o meu eixo e encontrar o meu equilíbrio emocional durante aquele período estando sozinha. E foi o que eu fiz. Eu tive muita coisa para fazer, mudança de casa, foi assim, né, um turbilhão de coisas, mas o conhecimento me ajudou a passar por aquela fase sem perder o equilíbrio, sem desespero, enfim, buscando a ajuda dos amigos, a companhia dos amigos sempre que possível, me dedicando, né, ao trabalho espiritual que eu fazia na época. Enfim, eu tinha as ferramentas para me ajudar, porque eu tinha o conhecimento do meu mapa. Quanto mais informações você tiver, mais vai te ajudar a enfrentar principalmente as fases de desafio e a entender também não só as fases de desafio, mas os desafios que pertencem à sua história como um todo. A gente tem as questões transitórias dos ciclos, da revolução solar, dos trânsitos, mas tem aquelas questões que precisam ser resolvidas do mapa natal. Então ajuda nos dois sentidos. E quanto mais você vai se aprofundando no seu mapa, mais você vai aprendendo a lidar com essas situações e aprendendo a enfrentar e saber qual o caminho para resolvê-las. Vamos fazer aqui um resumão. Para começar, nós falamos de acreditar ou não acreditar em reencarnação. Se você não acredita, como é que a gente explicaria tanta coisa que a gente vê no mundo, não é? Ou situações ruins ou boas? Como é que você explicaria determinadas situações sem que isso tivesse alguma conexão com vidas passadas? Qual seria a outra explicação? Qual seria a justiça divina para
né, como eu falei, crianças que nascem com problemas sérios de saúde. Se você não acredita em reencarnação, se você não acredita em vidas passadas, depois coloca um comentário aqui pra mim. Se você não acredita em vidas passadas, comenta pra mim como você explicaria uma criança que aprende a tocar piano aos 3 anos de idade só olhando a irmã tocar e se torna um dos maiores pianistas do Brasil, como uma criança que nasce com microcefalia, qual o propósito de vida dessa pessoa, qual o impacto que ela tem na vida da família e o que explicaria isso? O que explicaria, se não resquícios de vidas passadas, né? Eu contei para vocês também da minha história, da minha busca por autoconhecimento, da minha busca incessante por autoconhecimento, de como eu busquei uma razão, um propósito para minha vida, porque eu achava que só acordar, trabalhar, ter aquela rotina, para mim era sem nexo, não tinha, né, só acordar, trabalhar, voltar para casa, assistir TV, dormir, começar tudo. Essa rotina só de trabalhar, comer e dormir não tem propósito para mim. Então precisava existir um propósito maior. Eu fui em busca desse propósito. Eu busquei de várias formas, estudei muitas coisas, encontrei muitas respostas na doutrina kardecista, assim como também nos ensinamentos do budismo tibetano, que todos falam de outras vidas, de vidas passadas. Quando eu me aprofundei na astrologia, eu descobri um sentido para tudo. Foi mergulhando na astrologia e na astrologia kármica e nas vivências de vidas passadas que eu encontrei esse propósito, que eu descobri qual é o sentido da vida e que no final das contas o propósito de todas as vidas é evoluir. Eu agradeço muito a presença de todos. O assunto foi bem legal, foi bem intenso, mas também foi muito, muito interessante. Eu vou trazer cada vez assuntos mais aprofundados, mais pertinentes, sempre focando nesse assunto do seu propósito de vida, como é que você faz para encontrar o seu propósito de vida e o que fazer para seguir esse caminho do seu propósito de vida. Continue me acompanhando, porque toda semana tem conteúdo novo. Se vocês quiserem sugerir algum assunto, se quiserem fazer qualquer pergunta, podem me mandar no direct também, que eu vou ter o maior prazer em responder, ok? Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos.